Vocês que conhecem vários países, aquela chique, né? Oh, meu Deus, que foi viajado. Poderiam me dar a dica de qual primeiro país fora do Brasil deveria conhecer? Adoro vocês. Sem restrição de orçamento? Depende. Vamos lá. Você gosta de história? Se você gosta de história... Itália. É. O negócio da Itália é o seguinte, é que tem muita coisa e muito perto. Você cai num trem, você sai de Milão, você vai pra Veneza. Você conhece o país inteiro. Você desce pra Roma, Florença, tipo assim, você vê tudo. E tem uns lugares que são bem baratos, assim. É outra coisa da Itália, porque a Itália, apesar de ser um país rico, não é muito rico. Para padrões de Europa, ela não é cara. E você come bem, entendeu? A comida é muito boa. Então seria um país... Aí eu já discordo. Ah, pelo amor de Deus, porque Leon. quando a gente foi na Itália... Não, é porque a gente ficava... A gente comeu no supermercado quase todo dia. Mas não era bom? O vinho baratinho de 2 euros era uma sensacional. O nhoque que a gente comprou no supermercado Furreco era bom, maravilhoso. é. Tipo assim, qualquer biboca era maravilhosa. Aí a gente entrou em restaurante uma vez e eu me arrependo que a gente comeu em Veneza. É, porque era Caríssimo. ponto turístico. Não faça isso. Não vá onde os turistas vão. Mas depois eu saí com a minha mãe e a gente entrou numa biboca, sozinha, aquele dia que choveu, e a gente parou num boteco, e um botequinho escondido, e eu comi muito bem pagando menos. Então, assim, não, isso é uma regra, né? Não coma nos lugares turísticos. E não coma pizza também, você vai se decepcionar amargamente. É, pizza você come em São Paulo. Exato. O negócio da Itália é isso, porque dá pra você cai no sistema de trem deles, e você vai num monte de lugar. Imagina que você pode, na mesma viagem, ir em Veneza, ver a cidade afundando, e em Veneza você pode ficar no Airbnb, que é bem barato. Aliás, a cidade inteira quase é Airbnb, porque a estrutura hoteleira não dá conta. Antes de ter Airbnb, as casas em Veneza já eram alugadas. Boa parte lá era para aluguel. Para final de semana e tal. Tinham outros sistemas, mas agora você encontra tudo lá no diretório do Airbnb. Você pode sair de Veneza, aí você pode depois desce mais para o sul, vai para Roma, para você ver o Vaticano, o Coliseu, para você ver Fontana de Trevi, aquelas coisas todas. E tem muita coisa de graça. Eu acho que antes de ir pra Roma, já que você tá lá no norte, passa em Florença. Não, Florença não é depois ou é antes? Não, é no meio, né? É no meio, Passa em Florença antes, porque em Florença, primeiro, a cidade de Pisa do lado, se você quiser tirar uma foto na torre. Aliás, compensa mais você até ir pra Pisa primeiro, tirar a foto, voltar pro trem. É um negócio tipo assim, eu não sei se você mora, é tipo Osasco, São Paulo, sabe qual é? E aí em Florença você tem a academia. Esqueci de alguma coisa? Você tem o batistério, né? Em Florença você tem a academia. Eu nunca fui em Florença, então não posso emitir minha foi, opinião. Eu em um lugar, inclusive, que eu quero voltar. Em Florença, você pode ir na academia onde tá o Davi de Michelangelo, galeria, como é que chama? Fusili, que chama? Eu sempre erro o nome lá, que tá onde tá a Delta de Vênus, onde tá o nascimento de Vênus. Mas assim, Itália, você tem essas riquezas, assim, mas se você gosta desse aspecto... Porque se você for só para conhecer meio que a cultura e tal, lembra muito o Brasil, a verdade. É o interior de São Paulo purinho. É muito... A gente foi pra... uma empresa levou a gente pra... Como é que é o nome da cidade que a gente foi? Perto de Milão, Turim. E, cara, o interior ali era muito... Os varalzinhos, sabe? Muito cara de interior de São Paulo. Então, se você quer um choque, assim, uma coisa totalmente diferente... Aí talvez seria legal você ir para um país de cultura anglo-saxã, por exemplo. Ou, se você tiver muito dinheiro e estiver disposta a fazer uma ruptura total, vai para a Coreia do Sul. Que, assim, é mais caro, mas vai ser a experiência completamente diferente. É um outro mundo. Real, assim. Se você quiser uma ruptura maior, mas tiver interessado em história ainda, o Reino Unido, né? Você vai pra Inglaterra. O negócio aqui no Reino Unido, você cai no trem, você pode ir pra Inglaterra e depois é muito fácil, por exemplo, você ir pra Escócia. Ou fazer igual a gente fez o oposto. Desceu na Escócia e pegou um trem pra Londres. E assim, o problema é que lá é bem mais caro. Por conta da moeda e lá é caro. Agora tá um pouquinho mais difícil. Não, lá é caro, tá? É caro, não tem jeito. Agora, se você quiser ir pra Europa mais barato, é Portugal e Espanha. Espanha vale muito a pena também. Portugal também, claro, mas... Espanha é muito barato para padrões. Outro lugar que é barato também, dependendo do lugar onde você for na Alemanha, também é muito barato. Se for para Berlim é extremamente barato. Mas a Alemanha A Alemanha não é muito legal, porque eu vou te falar por quê. Porque a Alemanha foi destruída, basicamente. Você vai em vários lugares históricos, aí você vai ver assim, eu vou nesse prédio histórico do século não sei o quê. Você vai ver a primeira coisa quando você entra na primeira sala, assim, você vai pagar para fazer a visitação, vai estar na primeira sala. Esse prédio foi destruído durante o bombardeio dos aliados na Segunda Guerra e essa seção foi toda reconstruída. Boa parte da Alemanha que você tem para ver as coisas, se você gosta de ver coisa antiga, histórica, tradicional, essas coisas não existem mais, são reconstruções. Tem coisas lá que você pode ir. Você pode ir, por exemplo, para Munique.
ir num castelo lá que não destruíram, você pode ir na cervejaria do Hitler lá também, que funciona até hoje. Não tem nada a ver com Hitler a cervejaria, porque os primeiros encontros do Partido Nacional Socialista foram lá. Mas a cervejaria não tem nada a ver com isso, é mega velha. Mas, tipo assim, boa parte das coisas se perdeu. São modernas, tá? São reconstruções de coisas antigas. Aquela coisa, um dos melhores lugares para viajar, a gente sempre faz essas recomendações, é a Europa. Porque é o lugar que tem tudo. Você tem essa história muito velha, tá? Que outros lugares também tem. Mas você tem uma estrutura de turismo que, tipo assim, países que não são desenvolvidos normalmente não têm. Tá? Porque rola muito dinheiro ali, então a estrutura é muito bem feita. É um lugar bom para ser o primeiro de viagem. Depois você fica experiente, que eu te recomendo. Por exemplo, a gente cruzou o país de carro na Turquia. Foi sensacional. Eu recomendo como primeira viagem? Absolutamente não. Tá? Mas é sensacional. A primeira vez que eu fui na Turquia, eu fui roubado. Né? Não, mas assim, deixa eu falar um negócio. O lugar que eu quero voltar, Istambul. O lugar que eu quero voltar, gente. A Turquia é sensacional. É sensacional. Só que aquele negócio, você tem que ter umas malícias de viajante veterano. Velhaco, pra você não ser passado pra trás. É aquele negócio. Se você é a primeira vez, eu te recomendo países desenvolvidos. Porque a gente é brasileiro, a gente sabe o nível como uma coisa... Como deve ser complicado, por exemplo, para um turista no Rio de Janeiro. Em termos de escapar de gente tentando passar ali para trás, de repente tentando até roubar e coisa do tipo. Não é o mesmo nível de periculosidade em outros lugares em desenvolvimento no mundo. O Brasil e outras partes da América Latina são particularmente violentos, tá? Comparado com outros lugares. Por exemplo, você pode ir para países árabes, por exemplo, se você for, e países mais fechados, muçulmanos, e você não vai ter nenhum problema, mesmo sendo país mais pobre, sabe? Você não vai ter o problema de violência, por exemplo, que você vê endêmico no Brasil. Uma observação. Eu não iria pra Turquia sozinha. Mulher, entendeu? Eu não iria. É um negócio que tem que estar atento. Eu conheço uma pessoa que foi, mas teve momentos estranhos, entendeu? Não saiu de Istambul, mas mesmo Istambul tinha que ficar mais atento, assim. Eu acho que é um pouquinho mais complicado. Gente, você não sabe as bibocas pra onde a gente foi na Turquia. Não, na Turquia a gente viveu aventuras mesmo. Eu não vejo a hora de colocar isso no ar. Não, teve uma... Eu vou falar, eu tenho mais 2 vídeos pra acabar com Coisa de Nerd, depois eu vou me dedicar só a essa série da Grécia e da Turquia que a gente fez. Teve uma filmagem que eu fiquei particularmente feliz, que tem um monte, que agora, tipo assim, antes era tipo um istmo, né, mas a geografia mudou lá por conta do rio, aí é tipo uma montanha agora. Na Turquia, que teve o que foi, na prática, a última batalha da Guerra do Peloponeso. A última que você pode marcar, tipo assim, a última de fato. Guerra do Peloponeso, não, desculpe, Guerra Greco-Persa. A gente foi nesse lugar. Hoje é o meio do nada. A gente achou uma pensão. A gente chegou à noite na pensão sem avisar. Não, mas assim, foi muito engraçado. Foi bom, ainda bem que a gente achou a pensão. Porque se não tivesse aquela pensão, a gente tinha que dormir no carro. Não tinha nada em volta. Era o único lugar. Sério, assim, no meio do nada. Aí você imagina. Se não tem outra concorrência, é porque não tem procura. Se não tem procura, era uma casa de uma família, basicamente. Era uma casa de uma família, eles fizeram um puxadinho no fundo e eles alugavam quartos pra pessoa. Mas assim, a gente foi pescando, porque quando eu saí de manhã, eu tava no ponto onde foi a última batalha. A gente dirigiu, tipo, 5 minutos, aí eu voei o drone. E eu peguei todo o negócio assim, eu peguei do mapa, porque dá pra você ver certinho, onde chegaram as forças gregas e onde estavam instalados, na reconstrução histórica que a gente tem hoje, o lugar estimado, tá? As forças persas. Então eu peguei, aí tem um pan que eu fiz assim do morro, tipo assim, vem do mar, eu vou até colocar uma seta, tem os gregos chegando e depois eles passam pela montanha, os espartanos vão por cima, os atenienses vão pela frente, né? Os gregos chegando ou os persas? Não, os gregos chegando, os persas foi a última batalha que eles foram, tipo assim, porque os persas perderam em Plateia, aí foi meio que o final, né? Essa foi tipo a humilhação. Os gregos foram pra Ásia e deram pau nos persas. Aí tem os espartanos foram por cima, os atenienses pela frente, e eles circundaram o acampamento persa. Aí, tipo assim, deu pra ver certinho, mas o negócio era no meio do nada. Pra gente fazer esse... A gente entrou quase numa propriedade privada lá, pra parar o carro numa posição que dava, sabe? Não, eu morrendo medo de dar um problema, né? Passava uma galera, ficava olhando. Ficava olhando o que esse cara... Não falava inglês, era só turco, sabe? O que esse povo tá parado aqui? Provavelmente eu era a única pessoa diferente que ia lá, porque ninguém ia lá, né? Pra que alguém... Vai lá. Vai lá. Lá era tipo plantação e tal. Foi muito doido. E aí depois a gente saiu desse lugar, que aí foi o dia, né? Que a gente fez... ali vai sair também a filmagem da Batalha de Lade. A gente vai pegar a primeira e a última batalha, da qual a gente vai falar. Que foi Lade, foi ali depois também, que era uma ilha, mas o rio Meandro empurrou a costa
pra frente, né? E agora é uma montanha no meio da terra. A gente subiu nessa montanha e depois a gente foi pra Mileto ainda. E é tudo assim, tudo um do lado do outro. Mas pra você ir... E deixaram a gente sozinho no anfiteatro de uma ruína de 2.500 anos atrás. Não, foi muito... Gente, foi muito não, o legal. negócio é que aí que tá, foi a melhor parte da viagem, porque todos os outros lugares são turísticos. A galera vai fazer turistada. Aí a gente tirando foto pra Instagram, pendurando nas coisas, você fica... Aí esse, tipo assim, só vai lá quem realmente tá investido na história do treco. É a galera que manja, sabe? Aí a gente não encontrou ninguém no caminho. Aí em Mileto, que é o anfiteatro mais bem preservado que eu vi até agora, em termos de tamanho, anfiteatro grande. A gente mais meia dúzia de gato pingado. Aí foi doido. Mas eu não recomendo isso pra marinheiro de primeira viagem. É isso, tipo assim, porque assim, se você for perguntar pra nós qual que é a nossa viagem preferida, eu apontaria essa da Turquia com toda certeza. Mas essa da Turquia e da Grécia. Pra gente de primeira viagem. Mas aí que tá, porque a gente tava investido num tema e porque a gente tinha uma relação afetiva com o que a gente tava visitando. Eu tenho até medo de, na hora de colocar esses vídeos no ar, a gente não conseguir traduzir o quão importante foi essa viagem pra gente. Porque foi, de fato, a gente pegar um carro, fazer uma road trip e parando nos pontos que a gente queria. E foi, assim, degustar o lugar. Agora, a experiência de primeira viagem... Seria até legal, se você tiver um interesse e você for pro lugar do seu interesse, com certeza você vai gostar muito. Agora, se você tá querendo experimentar tudo, a real é que aonde você for, você vai gostar. Porque assim, eu lembro da primeira viagem que eu fiz, que foi pra visitar o Leon, em Flensburg. A viagem, de fato, foi pra Hamburgo, né? Não, Hamburgo foi um dia, não tem nada, né? Tá. Mas assim, pra mim tava tudo. Eu via qualquer coisa, que eu nunca tinha visto nada diferente, qualquer bebida, uma lata, um McDonald's que servia salsichão. Eu ficava, meu Deus, que era tudo novo, né? Eu tenho vívida a lembrança da primeira viagem. Depois que você vai viajando muito e que essas coisas começam a ficar mais comuns, parece que eu tô metida, né? Viajada e tudo mais. Mas assim, você começa a ver que algumas coisas se repetem, meio que entra num blur na sua memória das coisas. É mais difícil de degustar. Então, por isso que, assim, e o que a gente viveu na Turquia foi a aventura mesmo. A gente foi e teve presepada, e teve ficando doente, e tendo que lidar com um país que não fala sua língua. Então, assim, foram coisas mais vívidas também. Então, depende muito do que você tá querendo viver, basicamente. E a gente, por uma grande coincidência, esse é o final da nossa série, a gente foi pro lugar onde os turcos vão pra férias, né? Um dos lugares. A gente foi pra Bodrum. Tem outra cidade lá que é Esmirna, mas aí já é mais conhecida internacionalmente. Mas Bodrum é a cidade, tipo assim, no final ainda, é porque a nossa narrativa levava a isso, tá? Os vídeos de história passavam por lá. A gente acabou tendo essa experiência que é, tipo, a gente foi na Cabo Frio. Da Turquia. A gente era a única pessoa lá que não falava turco. Imagina o lugar no qual os turcos vão passar. Tinha muito britânico lá. O pessoal falava mais inglês, né? Não. Em Bodrum, não, bem. Pouquíssimo. Tipo assim, pra comparação da galera... É um lugar de resort. Eu acho que com certeza recebe um turismo mais internacional. Mas ali nem foi tão a parte mais gostosa da viagem. Foi a parte que a gente descansou 2 dias, na verdade, curtiu ali sem trabalhar. Mas não foi a melhor parte da viagem. A melhor parte da viagem, por incrível que pareça, foi no sertão. Foi no descampado, nós dois sozinhos no carro, morrendo de medo de tudo que tava em volta e experimentando. Isso foi na Grécia. Não, na própria Turquia, no interior. A gente baixou. A gente baixou nos lugares. O que a gente ficou de, tipo assim, de hotel de rodoviária, sabe qual é? Aquele nível. Foi um treco assim... Mas foi muito divertido. Eu acho que foi um negócio que, assim... A gente deu muita sorte. Mas assim, eu vou resumir a recomendação aqui que eu faço pra galera. Se você quer ir em outro país... pouco dinheiro, considere as Américas. Desde a América Latina até a América do Norte. Eu conheço só um pedaço da Bolívia que eu visitei, porque meu tio morava perto, mas assim, eu não conheço nenhum outro país da América Latina. Inclusive, a gente podia conhecer. Você já foi no México 2 vezes? No México, verdade. Mas eu tô falando da América do Sul. Eu já fui no México, já fui na Argentina. Buenos Aires, se você quiser ver uma coisa diferente, pagando pouco, Buenos Aires é uma opção boa. Tá? E vai considerando as Américas, depois entre Estados Unidos e Canadá também. Canadá, se você vier aqui, eu recomendo muito que você vá em Montreal, se você puder, porque é a cidade mais diferente em termos culturais, se você quiser ver uma cultura mais típica, né? Agora, se você quiser fazer mochileiro, pela primeira vez, eu recomendo a Europa, tá? É porque é mais fácil de transitar. Você desce em Portugal. E aí, o que acontece? Se você for ser mochileiro, programe toda a sua viagem antecipadamente. Porque na Europa tem muita diferença, mais do que em outros lugares, inclusive,
de quão antecipado você compra as coisas. Porque, por exemplo, tem uns trechos... Até trem. Que vale a... por exemplo, a gente teve problema no Reino Unido. Se você compra o bilhete no dia, você paga o dobro que você compra o dia antes. Não só isso, mas você pode programar. Por exemplo, na Europa, você pode compartilhar um bilhete regional com até 4 ou 5 pessoas. Aí você pode entrar em contato com outra pessoa lá que, de repente, tá viajando. Deve ter sites em que a galera combina de se encontrar e coisa do tipo. E quando for fazer seus trajetos dentro da Alemanha, você pode compartilhar o bilhete com pessoas. Também tem essas viações regionais barateiras que a Europa tem, tipo Ryanair. A Ryanair de vez em quando faz umas promoções assim, que você tem que ficar atento. Tipo, na minha época tinha isso, trecho por €1. Eles faziam isso porque, na verdade, eles ganhavam na volta. E volta. É porque eles faturam muito vendendo outras coisas no voo. O bilhete é só uma parte, só que eles cobram para bagagem extra, para você entrar primeiro, marcar cadeira. Se você não tiver nada disso, estiver carregando só a sua mala pessoal, que pode chegar até 10 quilos, se não me engano, até 5 quilos, dá uma olhada nisso, você não tem que pagar nada extra, e foi assim que eu viajei 2 vezes na Europa. Na época, era vacas magras, tá, gente? Agora, se você quiser um treco muito doido e diferente, dá uma olhada no leste asiático. Aí eu te recomendo Japão ou Coreia do Sul. Coreia do Sul é o mais fácil por conta do visto. Mas o Japão agora vai mudar, né? O Japão vai mudar também. Mas a Coreia do Sul eu acho muito interessante. Eu voto Coreia do Sul, mais que o Japão. Não, porque tem gente que gosta de cultura japonesa. Não, eu também gosto da cultura japonesa. Se você não for alguém assim que tem alguma atração pela cultura japonesa e você quer muito conhecer, eu recomendo a Coreia do Sul. Aí tá basicamente isso. Essas são as minhas recomendações. Mas, de fato, mochileiro, gente. Se você quiser fazer mochileiro, depois conhecer vários países, várias culturas, ficar 1, 2 dias em cada cidade, coisa do tipo, continuar viajando, não tem lugar melhor que na Europa. Você pode descer na Espanha ou em Portugal. Se você tiver com medo aí de alguém negar a sua entrada, desce na Alemanha. E depois você faz esse percurso assim de Portugal até a Alemanha, aí você volta, ou você compra uma passagem para ir de um lugar e sair do outro. Fica um pouco mais caro, mas vale a pena se você não quiser fazer os 2 caminhos. Ou o que você pode fazer também é fazer um caminho só e comprar no final da sua jornada uma passagem da Ryanair ou de outra empresa muito barata para você só voltar para o seu ponto original para poder pegar o avião de volta, que também vale a pena. Mas programe antes tudo, tá? Se você for fazer mochilagem na Europa, compre com muita antecedência, procure todas as promoções e estude para se informar o que é mais barato. Tem trecho que é mais barato de trem, tem trecho que é mais barato de avião, e dependendo do trem ou do avião, tem algumas particularidades do lugar que você tem que saber que te permite pagar menos.